pra treta por aqui, porque a Polícia Federal informou que o segundo pacote de joias do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele recebeu como presente, foi listado como acervo privado dele. Os policiais federais já tiveram acesso ao documento que aponta que está listado como bem pessoal de Bolsonaro o conjunto composto de um relógio, caneta, abotoaduras, anel e um rosário, todos da marca suíça e diamantes Chopard. Os itens foram trazidos ao país por uma comitiva do Ministério das Minas e Energia. Além de incluir o documento no inquérito, a Polícia Federal vai ouvir os funcionários que trouxeram as joias e as listaram como bem particular. Também será apurado se Bolsonaro levou os itens para fora do país ou não. Meu querido Josias Teófilo, eu entendo, mas é óbvio, eu tinha que começar com você essa. Eu entendo plenamente, o argumento de que muita gente fala assim, mas estão enchendo a paciência do Bolsonaro, só pensam em Bolsonaro e tal. Mas você concorda comigo que, independente do que a defesa vai falar nesse caso, é um caso muito mal cheiroso? O negócio não está eu não digo que é muito mal cheiroso, não, porque olha, a coisa mais estranho. Veja, a coisa mais comum que existe são os governantes receberem presentes. Lula, ele admitiu, inclusive, porque saiu na foto dele com os 4 dedos, né? Saiu a foto com o relógio lá, que vale 100 mil reais, as pessoas descobriram e ele admitiu que recebeu como presente, né? E virou acervo pessoal dele, ele levou para casa. E a espada de ouro cravejada em diamante? Pois é, essa daí não sei, mas também tem, né? Ele levou coisa também do acervo da presidência, depois teve que devolver. Então, agora... Mas o Bolsonaro não iria fazer diferente do Lula? Ele devia ter feito diferente. Agora, isso daí foi como o Paulo Pausonov escreveu ontem na Gazeta, né? Ele disse, esse é um escândalo muito pequeno. Isso não chega a ser um escândalo, isso é um problema alfandegário, entendeu? Sinceramente, olha, nós estamos no país do... Olha, a gente não... Aí não, hein, Josias? Aí não dá, né? Apesar da marca ser suíça, a gente ainda não está na Suíça. Isso não é importante no Brasil. Nós estamos na terra do mensalão e do petrolão. Eu só estou dizendo que, assim, isso não é... Isso está tomando uma proporção na imprensa que é maior do que é... São 16 milhões. 16 milhões, Josias. Mas ele não roubou... Mas ele não tentou vender. Ele não ainda, né? Não, porque veja bem. Mas ontem a Renata Lopretti perder mais de 10 minutos no Jornal da Globo falando sobre as joias foi demais. É demais, assim. É um exagero. Então, veja bem, se ele a única coisa que aconteceu foi, ele entrou pelo lado errado, devia ter colocado o ministro lá, a primeira-dama disse que nem sabia daquilo. Aí depois entra através daquele cara pelo lado... Só torna tudo mais estranho, né? O presente era para ela, mas ela nem sabia da existência. E aí, um dia depois, a gente descobre que o Bolsonaro recebeu pessoalmente a segunda caixa de joias. Mas todo presidente recebe presente. Agora eu fico pensando nesses árabes, o que é que eles têm na cabeça para sair dando presente, para arranjar confusão nos outros países? Você não acha que essa história ela é estranha, independente da estranha, mas quem é que dá um presente para alguém de 16 milhões de reais? Quem é? Governantes dão uns para os outros. Entendi. Mas esses caras da Arábia lá, não sei de onde a grande questão... muito bonzinhos. Eles são bonzinhos e eles gostam de presentear as pessoas. Claro. Né? Qual é a grande questão? Não, a grande questão, senhor Josias, é que isso não é uma coisa pouca, né? Isso daí configura crime de descaminho e há evidências fortes de que isso aconteceu. Você importar bens, não declarar e não recolher tributo, isso é crime. E o Bolsonaro, com essa nova notícia aí, né, com o documento que comprova que ele recebeu e incorporou ao seu patrimônio pessoal, ao seu acervo privado, isso demonstra uma ligação direta dele com essa tentativa ilegal de trazer as joias para o Brasil. Então, há uma evidência séria e grave do cometimento de um crime. Não é pouca coisa. Mas como disse o nosso colega da Gazeta, não é um escândalo, é um problema alfandegário. Eu confesso que eu achei que o dia 8 de janeiro entraria para a história como o capítulo final, o fim do bolsonarismo. Agora, eu acho que esse episódio é muito mais emblemático do que é o bolsonarismo, porque é o Bolsonaro se matando politicamente por ter roubado um relógio. É um ladrão de relógio na presidência da República. É disso que se trata. A gente está falando, meu Deus do céu, de um ex-presidente da República. Não, peraí, o relógio foi Lula.
Você está confundindo. Não, ele ganhou o relógio também. Não, é que o do Bolsonaro é pacote completo, querido. Tem relógio, caixa. abotadura. Tá cheio o negócio ali. Meu Deus do céu. A presidência da República, a política brasileira reduzida à disputa de ladrão de relógio. Quem rouba o relógio mais caro. Mas olha, eu vou te dizer, se você entender como funciona, principalmente como funcionou o Bolsonaro, você vai ver que não se trata de o bolsonarismo acabar, não é ficar levantando essas coisas, não. Porque Bolsonaro, ele ascendeu politicamente sendo atacado pela imprensa. Entendeu? Então ele ficou famoso. Ataque da imprensa, as joias foi a imprensa que implantou. Não, mas eu tô dizendo, ele falou, naquela época o que Bolsonaro fez não eram coisas bonitas. Ele ofendeu pessoas, ele falou coisas absurdas, né? O Felipe sabe, né? Você estava lá nos debates da Luciana Gimenez. Então ele falou coisas absurdas, de fato. E essas coisas absurdas que ele fez e falou fizeram ele ascender politicamente. Então, eu também achava que o bolsonarismo tinha morrido no dia 8 de janeiro, porque de fato foi uma coisa absurda aquilo que aconteceu. Mas, de repente, ressurge aí, por causa, inclusive, dessas coisas. Você veja, a Lava Jato... de relógio? Não, por causa da insistência em coisas menores que tomam uma proporção tão grande que fica o nome dele em evidência e fica... Escuta, o Alexandre Borges está nervoso com essas falas que você está fazendo aqui agora. Eu quero entender por quê. Não, eu não estou nervoso, não, eu estou feliz. Imagina eu, na minha vida, ter que desculpar contrabandista de joia. Então, eu estou feliz, é o contrário. Não, mas eu não tenho que desculpar. Peraí. Eu só quero que se coloque na devida proporção. Peraí. Olha só, eu ouvir vocês, deixa eu falar, por favor. Olha só, essa história, é óbvio, asterisco, tem que ser investigado, fecha asterisco, blá, blá, blá. Beleza. Dito isso, gente, todo mundo aqui tem um mínimo de bom senso para saber o que aconteceu. A gente está vendo. Então, só para, inclusive, fazer duas correções. A primeira, 16 milhões são só os presentes para Michele. Nessa conta não está a caixa para o Bolsonaro. E segundo, ele não ganhou um terço, ele ganhou um terço islâmico, tá? Até porque ele se diz católico, mas para mim é o pior católico do mundo. Ele não foi quando o Papa Francisco canonizou a primeira santa brasileira, a Irmã Dulce, ele não foi, para não descontentar os amigos dele, o Silas Malafaia, o Edir Macedo. Ele deu uma banana para talvez o grande momento católico do Brasil em anos, em décadas, sei lá, que foi a canonização da Irmã Dulce. Ele sempre não foi, porque, obviamente, a religião está abaixo do interesse político. Então, assim, só para esclarecer, o formato é de um terço, mas não é o terço católico, não é o rosário, é o terço islâmico, que os islâmicos usam nas mãos quando eles estão nas mesquitas. De qualquer jeito, é o seguinte, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Todas as evidências estão mostrando que ele e a família tentaram se apropriar, tentando passar joias milionárias na mochila de um assessor que só foi pego por acaso, porque a Receita, ele foi na fila do não declarar, foi pego com a luzinha vermelha e sabe-se lá quanta coisa passou. Eu só quero lembrar o seguinte, nós estamos começando março, então mal começou a aparecer. Então o Brasil precisa descobrir, o Brasil precisa entender quem foi esse pessoal que governou o Brasil nos últimos 4 anos, e essas coisas só estão começando a surgir. Então, um pouquinho de calma, porque eu acho que ao longo das próximas semanas ou meses ainda tem muita, mas muita coisa para aparecer. Isso aí é só a ponta do iceberg. Fala, Josias. Bom, se aparecer, a gente julga o que aparecer, né? E agora, o que eu estava dizendo não é nenhuma defesa de Bolsonaro, é apenas dizendo que ele cresceu politicamente sendo atacado, né? E atacado por coisas que, de fato, são assustadoras. As coisas que ele falou sobre o presídio de Pedrinhas, por exemplo, é uma coisa absurda. Estavam decapitando as pessoas lá. E ele disse, é só para você não ir lá, é só não matar, não roubar. E foi assim que ele ficou. Então, a morte política de Bolsonaro não depende de escândalos. O próprio Lula chegou a ser preso, ficou quantos dias? 400 e tantos dias preso, né? E, entretanto, ele voltou a ser presidente da República. Né? Mas tem uma diferença aí, né? Tem uma diferença muito grande, que o PT é muito organizado politicamente. E
tem muita experiência política. Não, e não só, anos de mandato, né? Exatamente, Olha, a principal diferença entre Lula e Bolsonaro é a seguinte: Lula, ele perdeu 4 eleições antes de ser eleito. Então, ele tinha relações fortes, ele tinha toda uma ideia de políticas públicas para a cultura, para as diversas áreas. Bolsonaro, primeiro, ele foi eleito durante muitos mandatos como deputado e depois ascendeu à presidência da República de modo meteórico. Então, ele não tinha uma estrutura partidária, ele não tinha pessoas de confiança, as pessoas de confiança dele mudam, o traem, etc. Nem partido. Então, exatamente. Então, essa é a diferença muito grande entre Lula e Bolsonaro. Mas existe em comum entre eles o fato de que quanto mais você fala, mais você dá atenção política. E existe a teoria mimética. Olha, a teoria mimética é uma das chaves, está lá no meu filme, Nem Tudo Se Desfaz, é uma das chaves para entender a política brasileira, que é uma crise. Quando surge uma crise no país, em 2013, que agora vai fazer 10 anos, né? As pessoas começaram a procurar um culpado pela crise. E o culpado, ele vira um bode expiatório. Na medida em que ele vira um bode expiatório e ele cai por causa disso, ele é santificado. Então, você vê, já aconteceu isso com Lula. A teoria mimética é uma chave para entender o que está acontecendo no Brasil. Ou seja, você colocar toda essa atenção para Bolsonaro agora, né, inclusive com esse tom aí que Alexandre Borges usa, é só dar um grande capital político para ele, viu? Por favor, Alê. Não, é só para dizer o seguinte: primeiro, claro que eu considero que o crime de difamação, de ofensa, é um crime como outro qualquer. Mas para o brasileiro médio, para o eleitor, evidentemente ele não entende um xingamento da mesma maneira que ele vê alguém traficando joia. Então, assim, eu não estou dizendo... Uma coisa é você o olhar jurídico, tá? Então, olhando a lei, olhando como se fosse um julgamento, é claro que a justiça condena ofensas, crimes contra a honra, e a justiça condena contrabando de joia. Mas aos olhos do eleitor não é a mesma coisa. O eleitor pode ter uma sensação difusa em relação a ofendeu, foi liberdade de expressão, não foi e tal. Agora, ninguém tem dúvida quando vê tráfico de joia, quando vê contrabando de joia. Isso não tem 3 interpretações, entendeu? Aí, claro, tem essas tentativas de dizer que é menor, que tal, mas isso tem uma capacidade de convencer as pessoas muito menor. A não ser, claro, meia dúzia de fanáticos, mas no geral, o brasileiro sabe. Tanto que eu sou obrigado, por dever de ofício, a acompanhar alguns grupos bolsonaristas, e esse assunto simplesmente não existe, não é tocado, porque ainda ninguém forneceu a essas pessoas uma narrativa minimamente convincente. Estão tentando, todo dia tem uma, mas até agora nenhuma emplacou. E olha só, gente, um documento oficial mostra ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu pessoalmente o segundo pacote com joias que entraram ilegalmente no Brasil. Um dos espaços do recibo tem a pergunta se o pacote foi visualizado pelo presidente e está assinalado com um X na parte do sim, como a gente vê agora na imagem que aparece na sua televisão. O documento foi assinado pelo funcionário Rodrigo Carlos dos Santos no dia 29 de novembro de 2022. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus queridos Felipe Campos, Mano, Josias Teófilo, Maiara e Alexandre Borges, e principalmente a todos que estão nos acompanhando. Não sei se o Josias vai discordar de mim, mas o meu raciocínio, ele vai se pautar no seguinte sentido. Hoje, Lula tem alguém a agradecer na vida. E esse alguém chama-se Jair Messias Bolsonaro. Concordo. Porque hoje Lula só existe politicamente porque há Jair Bolsonaro. Se a gente reparar o seguinte, o Lula, ele acorda falando de Bolsonaro, almoça falando de Bolsonaro, janta falando de Bolsonaro, é Bolsonaro o dia inteiro. E o Lula, até pela experiência política dele, faz isso por uma razão específica. Porque ele já entendeu que o Bolsonaro hoje é a sobrevivência política dele. Hoje o Bolsonaro é a sobrevivência política do Lula. Enquanto o Lula puder esticar a história Bolsonaro o máximo que ele puder, ele vai ter êxito. Porque é a cada dia um novo desastre que vem surgindo em relação ao Bolsonaro. E aí, eu queria muito falar com aqueles que estão nos acompanhando aqui em todo o Brasil, que por um acaso, assim como vários de nós aqui, têm rejeição ao petismo. Essas pessoas hoje estão num lugar péssimo no cenário político. Sabe por que eu me considero assim? Porque eu olho os governos do PT e falo o seguinte: não é possível
que a gente retroagiu tanto na nossa sociedade dessa forma. Só que por que a gente está numa situação péssima? Porque as pessoas ainda não viraram uma chavinha. Você que está aí nos assistindo, você que está aí nos acompanhando, você precisa virar rapidamente essa sua chave na tua cabeça. Sabe por quê? Porque se de alguma forma no Brasil você quer ter oposição, e uma oposição minimamente consistente, você vai ter que virar a página do Bolsonaro, meu amigo. Você não entendeu isso ainda, mas vai ter que virar a página do Bolsonaro. Infelizmente. Eu acho que já foi. Já foi essa história. Um projeto de país. É preciso ter um sonho. Qual é o sonho que move o projeto político alternativo ao PT no Brasil? Porque ficar, por exemplo, falando, requentando a questão do 8 de janeiro, criando CPI para falar de algo que é indefensável, uma tentativa de golpe do Estado. Exato. Esse tipo de situação não gera nada produtivo, não engaja as pessoas, não leva ninguém a se mover e acreditar num projeto de um país que a gente quer viver. Qual é o Brasil que nós queremos viver? É isso que precisa engajar as pessoas. Turma, deixa